Pessoal, meu nome é Sam Correia e hoje eu vou trazer para vocês um artigo que fala sobre o estilo de negociação. O que esse artigo fala? Ele é escrito por Edward Roney e ele foi publicado em 12 de janeiro de 1986. O nome do artigo é Os 10 Mandamentos para se negociar com a União Soviética. Vou trazer para vocês os 10 mandamentos, falando um pouco o que o artigo traz para nós. Tá? Esse artigo ele é baseado no ensaio Lições Aprendidas em Negociações com a União Soviética, editado por Leon Sloss e Scott Davis. Vamos aos 10 mandamentos. Isso foi captado, esse tipo de comportamento nas mesas de negociações, principalmente nos armistícios, né, que ocorreu ali antes da queda da União Soviética. São padrões de comportamento. Então, a análise comportamental ele começa a destacar os pontos objetivos, os pontos que a gente consegue começar a interpretar o comportamento do outro, o que ele realmente quer. Tá, então, primeiro mandamento, seja objetivo. Segundo mandamento, seja paciente. Terceiro mandamento, guarde segredos. Quarto mandamento, mantenha em mente as diferenças estruturais políticas. Quinto mandamento, cuidado com os gregos trazendo presentes. É curioso esse. Sexto, lembre-se que para os russos a forma é a substância. 7. Não se iluda com o medo soviético de ser invadido. 8. Cuidado em negociar na 11ª hora. 9. Não se iluda pelas palavras. 10. Não interprete mal o elemento humano. Através desses 10 mandamentos, a gente consegue objetivar, pelo menos, 10 comportamentos que os russos mantêm no momento que eles têm que negociar. Provavelmente já havia um declínio da União Soviética e quando se vai à mesa de negociação, é um sinal de fraqueza, que está querendo ganhar tempo. Dá uma pincelada assim nos mandamentos e eu vou depois deixar na descrição do canal ali o artigo e o livro também que está sendo vendido, pode ser comprado ali nas plataformas de e-commerce. Então, o que ele fala aqui, olha, acima de tudo, lembre-se de ser objetivo. Os russos, né, definem bem os objetivos porque eles são muito centrados, né, eles já sabem o que eles querem da mesa, diferente da cultura ocidental ali. Então, ele fala que os americanos os americanos eles resolvem problemas, né? O que ele comenta aqui que é uma tradição do racionalismo grego, que todos os problemas têm solução, né? Lembrando, partindo dessa premissa que todos os problemas têm solução. Os russos não aceitam esse tipo de noção. Eles têm uma maneira diferente de ver isso. Então ele fala que ele comenta aqui que a estrutura americana, a política americana pensa num termo de 4 em 4 anos por causa das eleições, né? A gente tem eleições. Eles não precisam disso. Isso ainda hoje é normal, porque a gente vê que o Putin entrou no poder e ainda não saiu. Provavelmente não vai sair. Eles têm estilos de política diferente. Então os russos pensam a longo prazo. Os americanos eles têm que pensar mais a curto e médio prazo. Porque a cada 4 anos isso muda e recomeçar uma mesa de negociações não é uma coisa fácil, ainda mais nessa escala. Tá? O que ele fala aqui? O segundo mandamento, seja paciente. Claro, eles falam que a paciência russa ela é uma rocha, então eles conseguem aguardar por muito tempo para poder tomar uma decisão, para poder tomar uma atitude também. E daí que ele fala aqui correlação de forças, que serve para um final político. Então os americanos, né, em contrapartida, ele fala que os americanos não são pacienciosos. Claro que a gente sabe que quando a gente está numa negociação, perder a paciência é perder vantagem. Não necessariamente financeira, monetária, logística, mas a gente acaba perdendo um espaço importante de negociação. E aí isso pode ser visto
positivamente, pode ser visto negativamente. Normalmente é negativo, né? O que ele fala aqui no terceiro mandamento? Mantenha os segredos. Eles usam uma metáfora muito legal, que é usada na mesa de pôquer, né? Mantenha as cartas perto do peito. Né? Então não mostra aquilo que realmente tu tens. Os russos nunca mostram. Né? Novamente, lembrando, a gente fala da estilos de negociação da União Soviética, mas o artigo traz os russos, né? Sabendo que o comportamento ele ainda é perpetuado, é muito difícil perder esse estilo, é transgeracional. Trago mais uma vez, os russos pensam a longo prazo, o americano, o ocidente pensa médio e curto prazo, né? Curto e médio prazo. Porque a gente tem um imperativo. A paciência do russo, ela é um bloco, né? Então, uma cultura como os russos, a China, os chineses, eles têm esse tempo, eles têm essa expectativa temporal. O Ocidente não. Quarto mandamento, né? Mantenha em mente as diferenças estruturais políticas, mais uma vez, lembrando, né? Curto, médio prazo, longo prazo, né? Otimização, paciência. Então, os russos são mais imperativos porque eles têm uma força a favor dele, que é o tempo. Não que o ocidental não seja, que o americano não seja. Mas eles estão correndo contra... O ocidente está sempre correndo contra o tempo. Então, tu chegar numa mesa de negociação e tu não ter tempo é algo que vai mais cedo ou mais tarde vai te colocar em desvantagem. Deixa eu ver aqui que ele traz aqui. Então eles falam, né, uma autoridade centralizada, enquanto aqui no Ocidente, os Estados Unidos, nesse caso, eles têm uma legislatura independente e um processo de ratificação, né? Então a gente tem que validar, legalizar, né, todo o processo de votação e de quem vai assumir o poder nesses 4 anos. Ele fala aqui no quinto mandamento algo ainda, cuidado com os gregos trazendo presentes, trazendo para o cenário brasileiro, né? Cuidado com o presente grego, né? Sempre, o que ele quer dizer com isso? É sempre algo que está subentendido, é tácito. Não, eu te empresto alguma coisa sabendo que lá na frente vou poder te cobrar. E ele fala aqui, né, ele usa uma frase assim, o que é meu, o que é seu é negociável. E isso é bem da imposição russa, né, dos russos. Ou, né, dos negociadores, os negociadores que são mais imperativos, durões, no sentido de querer negociar e não ceder, né? O fato de não ceder é a primeira parte desse comportamento. Ele fala alguns cenários mas é bem característico isso dos russos, né? Que é meu, que é seu é negociável. Né? Então a pessoa que sempre tem mais poder, ela sempre vai impor essa condição de alguma maneira ou outra. Eu estou numa vantagem, eu sou hipersuficiente, você é hipossuficiente, você que vem negociar comigo, né? Você quer negociar comigo, então tu está numa posição hipossuficiente. Você quer alguma coisa que tu não tem, que eu tenho, que a gente, em comum acordo a gente pode oferecer um pro outro. Se vai ser válido para ti ou para mim, a gente não sabe, não sei quem vai ser realmente ganhando. E é muito difícil fazer essa leitura com pessoa nesse cenário, né? Armistício, queda do comunismo na Rússia, né? Presente grego, vamos para o sexto mandamento, né? Lembre-se que para os russos a forma é substância. O que ele quer dizer com isso? A forma que o cenário onde vai ser feita a negociação. Aqui no artigo ele traz a questão da mesa, né? Isso no sentido literal, físico mesmo, concreto. Quantas pessoas vão poder sentar à mesa, como é que o ambiente é decorado, tem armário, se não tem armário, isso tudo é levado em conta. Eu estou no sexto mandamento, né? Uma cena muito característica que fala, né, os russos chegaram com 1 in 6, né, um negociador e 6 delegados, e os americanos chegaram com 1 in 5, um negociador e 5 delegados. Nesse primeiro momento, o negociador americano pediu uma pausa e reclamou dessa posição dos russos de querer colocar uma pessoa a mais à mesa. Muito rápido, esse negociador colocou um delegado deles que não estava fazendo parte da delegação em si, colocou um a mais. E os russos depois, né, você não pode nos culpar por ter tentado. Eles sabem, então o que eles estão dizendo? Eles sabem que podem andar fora daquilo que foi acordado, esperando sempre obter uma vantagem.
que isso quer dizer? Uma metáfora boba, talvez desenhe melhor ou consiga ilustrar melhor para todo mundo. No amor e na guerra vale tudo. Claro que a gente sabe que isso existe consequências. Disruptivo é uma coisa, ser imoral é outra, é o querer fazer as coisas de uma maneira ilícita. Como a gente está falando num cenário de uma mesa que tem como pano de fundo dois países, né? Então, e a separação do Ocidente e Oriente, parece que vale tudo. Então a gente tem que ter subterfúgios. E esses subterfúgios nem sempre são positivos. Não, eles não podem ser positivos na realidade. Sétimo mandamento, então ele fala: não se iluda com medo soviético de ser invadido. O que eles falam? Isso é histórico. A Rússia em si foi invadida, né, ao longo da sua história. A gente tem que lembrar de Napoleão e Hitler. Mas só que eles sabem que essa paciência, né, do povo. Então a gente está falando de um povo que tem um pensamento coletivo, que não é um povo livre, mas é um pensamento coletivo. E em comparação com os americanos e nós brasileiros, porque a gente segue a mesma tradição. Nós somos individualistas. Não quer dizer que a gente não pense no todo, mas pensamos a partir do nossa perspectiva pessoal. Então vamos ao oitavo mandamento. Claro, só lembrando aqui, trazendo para vocês, né, esse medo sobre ser invadido. Acho que todo militar tem, ou toda pessoa que vai para uma negociação, se a pessoa já sofreu algo que pode tirá-la do mercado, pode tirar ela de uma situação de vantagem, não quer dizer que a gente deva fazer. Né? A gente não sabe qual a força que a pessoa tem, o que ela tem de argumento que ela possa trazer ou até mesmo obliterar aquilo que a gente está tentando colocar na mesa de negociação. E aqui, claro, estão falando medo de ser soviético de ser invadido, eles estão falando massa militar, guerra nuclear. Tá? Oitavo mandamento: cuidado em negociar na 11ª hora. Isso aqui tem a ver com time mesmo, né? Lembrando lá, seja objetivo, paciente, manter segredos, conheça a estrutura política de quem está sentado na mesa contigo. Então ele vai falar eles vão estender ao máximo essa mesa de negociação para colocar pressão. E aí é físico mesmo, é uma questão mental e física. Até onde tu aguenta realmente negociar, né, manter-se firme na negociação. E se realmente tu quiser fazer negócio com eles, né, nesse sentido dos russos, eles vão até respeitá-lo, porque você é como se tivesse passado por um ritual, né, um ritual de irmandade. Muito difícil, claro, muito difícil. Eles vão esperar até a última hora, eles vão te cansar. Isso eu vou trazer no outro episódio, o estilo de negociação chinês, e aprendam com isso, né? Claro, a gente sempre respeitando tempo e espaço. Não estou dizendo que tu chegue numa mesa de negociação e haja como um russo, ou como um americano. A gente tem que aprender a ler o momento, a ler as pessoas e realmente negociar aquilo que se pode ser negociado. Cuidado em negociar na 11ª hora. É o cansaço físico e mental, eles vão te levar até o último momento. Então eles falam, né, como os americanos são imediatistas, né, isso joga contra. Tu vai te exaurindo de tais maneiras, vai perdendo vantagens que o comportamento evidencia. Chega uma hora que tu não tem mais nada, mesmo tendo material, né, materialidade para poder negociar. Nono mandamento: não se iluda pelas palavras. Isso é muito comum, como a gente constrói as narrativas. Obviamente que aqui o capital é o que importa para ambos, cada um quer gerenciar à sua maneira. Quais são as vantagens? O que ele quer dizer com cuidar com as palavras? Os russos aqui destacam uma cena muito peculiar, que as tropas no Afeganistão, as tropas russas no Afeganistão eram chamadas de Freedom Fighters, né? Então, guerreiros da liberdade, né? E a oposição dentro da Rússia e do mundo chamava ele de rebeldes. Dependendo da perspectiva que tu tens, tu nomeia aquilo como te favorece. E os russos são hábeis nisso, né? A esquerda no mundo é hábil nisso, na realidade. Eles sabem como desenhar um cenário que isso pode fazer parte de uma realidade, pode ser verdadeiro até certa instância, até certo momento, mas ele, na realidade, está sofrendo uma distorção. E a gente tem que saber cuidar o que está sendo dito à mesa, negociação, aquilo que está em jogo realmente, porque vamos pensar, eles não têm pressa, são objetivos, são pacientes.
sabem manter os segredos, né? O segredo é o quê? As forças e as fraquezas, né? Os pontos de apoio e os pontos de suspensão. Então eles sabem muito bem jogar. Conhece a estrutura política da mesa, quem participa, como o outro pensa. Eles sabem quando endossar o momento com alguma oferta que vai favorecer do que realmente, né, ajudar a contraparte. Então eles sabem disso, né? Eles sabem que a forma, a substância, né, aquilo que aparenta, então eles são impositivos. Eles não têm medo de perder certa parte do seu território. O território pode ser simbólico aí, tá? Então, o território físico do país, como o território na mesa de negociação. Eles sabem esperar a hora certa para dar cartada, e eles sabem utilizar as palavras. 10º mandamento é: não interprete mal o elemento humano. Vamos lá, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Os negociadores soviéticos eles podem ser muito conciliatórios, muito educados, mas no final eles são negociadores duros, negociadores dedicados que vão até o final para obter o que eles querem. Né? Isso aí que ele fala aqui, né? Dedicado de comunistas dedicados. Então eles têm, claro, pensando ali eles têm toda uma estrutura que eles têm que responder. Né? Aquela mesa de negociação, muito bem destacado no livro, o que está em jogo nela é o direito da existência, tu poder voltar para o teu país, se colocar no lugar deles, né? Tu voltar para tua empresa com um negócio feito, com um negócio alinhado conforme foi planejado. A gente tem que saber contextualizar muito bem, nós estamos em pleno século XXI, ano 2021, então o artigo ele é muito bem desenhado, né? E na realidade ele é a porta de entrada para a gente poder entrar de cabeça nesse livro, né? Ele foi publicado em 1986. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do artigo, o link do livro. Espero que vocês comprem, a gente possa discutir isso. O artigo fala em União Soviética, os 10 mandatos para se negociar com a União Soviética. Mas eles falam em russos, então esse comportamento não deixou de existir. Ele refina, ele se aprimora, e a gente com a devida proporção. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse áudio no podcast, tanto no YouTube quanto em outras plataformas. E eu vou trazer no próximo episódio o livro, que também foi um estudo, né, de negociações com o Partido Popular da China, né, escrito no período ali do Jimmy Carter. Sabedoria, pensando muito no cenário atual hoje, que essa reunião de forças, a gente aprender a ler o nosso adversário, que não é um inimigo, é um adversário. A gente tem que saber colocar na mesa aquilo que a gente quer, e a gente tem que saber também como o outro vai, né, reagir, o que eles têm para oferecer. Né, e oferecer nesse sentido não tem a ver com a soberania de um país, ou tem a ver com o interesse particular de um gestor. Espero que vocês tenham mais ou menos a forma como eles pensam. O artigo ele é curto, é bem tranquilo de ler. Ele já está bem defasado, claro, em 1986, quando foi publicado, mas ele traz grandes ensinamentos ainda para nós. A gente tem que saber reformular. Valeu, pessoal!